Dizem que só existe duas coisas certas nessa vida: a morte e os impostos. E enquanto nós podemos saber como os impostos funcionam, ou pelo menos achar isso, como será que funciona a morte, exatamente falando? O que realmente acontece com o corpo, a mente ou mesmo a sua alma? Hoje iremos falar sobre todas as coisas da morte, de curiosos cadáveres falantes, até a ciência por trás das pessoas que afirmam ter visto o outro lado com os próprios olhos. Eu sei que toda essa conversa sobre a morte pode ser mórbida, mas como você já clicou no vídeo, provavelmente é seguro dizer que você também está um pouquinho curioso para saber o que acontece quando você morre. Antes de começarmos a contemplar a vida após a morte e tudo mais, vamos começar com as coisas que podemos medir cientificamente. As coisas físicas que acontecem com o corpo quando uma pessoa bate as botas, se é que você me entende. Mas quando você parte para um outro mundo, assim como outras pessoas, os seus pulmões provavelmente não vão estar mais respirando oxigênio, assim como o seu coração, que não vai estar mais circulando sangue pelo seu corpo. E sem os suprimentos frescos de sangue oxigenado, o cérebro simplesmente vai ser desligado, e o corpo vai entrar em um estado conhecido como flacidez primária, onde todos os músculos relaxam. Os membros vão ficar mais flexíveis, as pálpebras vão perder a tensão e as pupilas vão se dilatar. E a mandíbula da pessoa pode até mesmo abrir. E é por isso que a maioria das casas funerárias, na verdade, vão costurar a boca. Você sabe, só pra a vovó parecer um pouquinho menos como um zumbi em seu funeral de caixão aberto. E com todos os músculos do corpo da pessoa relaxados. Isso, infelizmente, também vai incluir o esfíncter. Digamos que esses carinhas são, os guardiões de todos os seus números 1 e 2. Em outras palavras, se você morrer, você pode simplesmente fazer cocô. Dito isso, na verdade essa pode ser uma situação de lugar certo e hora certa, de qualquer jeito. Acontece que um número surpreendente de pessoas realmente morre no banheiro, devido a um fato de que alguns eventos terminais, como ataques cardíacos ou um coágulo no pulmão, podem dar a sensação de precisar fazer cocô. E, igualmente, o esforço excessivo pode aumentar a pressão arterial e desencadear um ataque cardíaco em alguns casos bem raros. Então, não vai dizer que eu não avisei. Que a próxima vez que você for no banheiro, pode, na verdade, ser a sua última. Você ficará satisfeito em saber, no entanto, que existem alguns benefícios em todo o relaxamento muscular pós-vida que eu mencionei. As rugas que você contempla todas as manhãs no espelho, elas irão sumir. Sim, de acordo com o diretor funerário Jeff Jorgenson, os músculos responsáveis por puxar a sua testa relaxam na morte. Ou seja, certas rugas em seu rosto acabam sendo suavizadas. Pessoal, isso aí é botox de graça. Mas parece que tem um pequeno probleminha. Você não vai poder admirar o resultado. E ainda mais estranho é que pessoas mortas podem conversar bastante depois que você as conhece. Mas como? Bom, só porque os pulmões de uma pessoa não estão mais respirando oxigênio. Isso não significa que não tenha mais ar dentro deles. Se a pressão for aplicada a um cadáver, por exemplo, ao ser movido, por exemplo, ou numa tentativa de ressuscitação, o ar dos pulmões pode realmente subir pela traqueia, atingindo as cordas vocais e cantando um aterrorizante gemido ou guincho arrepiante. Mas depois que a pessoa se acalmou, depois da primeira hora que bateu as botas, existe um processo chamado pallor mortis, que começa a entrar em vigor. Sem nenhum tipo de circulação capilar, a pele acaba ficando em um tom desbotado e bem pálida, o que é especialmente observado em pessoas de pele mais clara. E pouco depois disso, um processo chamado livor mortis entra em ação. Já que o sangue não está mais sendo bombeado pelo corpo, a gravidade puxa ele para o chão. Isso causa o que é conhecido como pooling. Se não for perturbado, o sangue acumulado vai deixar uma descoloração avermelhada ou roxa na pele, mais próxima do chão, como se fosse uma contusão muito grande. O que infelizmente vai estragar um pouquinho aquele botox gratuito que você estava esperando. Mas quem disse que a morte seria bonita? Geralmente umas 3 horas depois da morte, um processo bem mais conhecido chamado rigor mortis começa a entrar em ação. Dado que após a morte, o ciclo de suprimento de oxigênio e energia do corpo é interrompido permanentemente. O mesmo acontece com a produção de trifosfato de adenosina, um composto que os músculos usam como fonte de combustível. Como resultado, os filamentos de proteína nos músculos ficam travados no lugar, o que resulta no corpo ficando duro como se fosse uma estátua. Tá bom, pode não ser o nível de escultura grega antiga feita de pedra maciça, mas é bem rígido. Enquanto essas mudanças bioquímicas estão acontecendo, os músculos do rosto e do corpo ainda podem se contrair e ter espasmos por várias horas. Então, se o falecido estiver fazendo alguma expressão estranha, você não precisa ficar assustado.
O rigor mortis geralmente começa no rosto da pessoa e gradualmente vai descendo para o tronco, braços, pernas, até chegar aos dedos das mãos e dos pés por último. E vamos apenas dizer que os homens podem ter uma porção extra de rigor mortis nas suas regiões inferiores, armando uma última barraca nesse mundo, se é que você me entende. Mas de qualquer forma, sujeito à temperatura ambiente e aos fatores individuais do paciente, esse estado de corpo rígido pode acabar durando cerca de 2 dias. Mas com certeza o corpo vai começar a se soltar de novo, conforme os tecidos musculares se decompõem, já que as células que compõem os músculos morrem por falta de energia. Os profissionais chamam isso de flacidez secundária. E dentro de um período de 3 dias, o rigor mortis irá ser revertido na direção de onde veio, começando com o afrouxamento dos dedos das mãos, depois dos pés e terminando no rosto. Essa rigidez pode ser bastante assustadora, mas quer saber o que é ainda pior? Algo chamado tache no ar pode acontecer. Tache no quê? Bom, essencialmente, se os olhos ficarem abertos enquanto o corpo relaxa, eles podem secar e ficar com um tom macabro de preto. Esse efeito é totalmente natural e acontece com a secagem da córnea, quando é constantemente exposta ao ar. Mas devido à aparência aterrorizante de pessoas que morreram com olhos abertos, principalmente se os olhos ficarem escuros, os agentes funerários costumam usar tampas oculares. Essas pequenas ferramentas úteis têm covinhas na parte externa e se encaixam embaixo da pálpebra, mantendo os olhos bem firmes e fechados com segurança. Porque ninguém realmente precisa ver isso. Só que ainda mais nojento, é uma lenda que diz que pessoas mortas podem até crescer cabelos e unhas. Mas eu estou aqui para esclarecer que esse boato não é bem verdade. Quando você morre, sua pele fica desidratada e acaba ficando murcha. E conforme a pele vai se retraindo, as unhas e os cabelos apenas parecem ficar mais compridos, dando apenas uma ilusão de crescimento. Além disso, o cabelo e unhas de um cadáver geralmente começam a cair depois de mais ou menos um mês. Então, nesse momento após o check-out, existe pouca esperança de manter a sua boa aparência. E como você pode imaginar, toda essa morte com certeza não vai ter um cheirinho agradável. Cerca de 2 a 3 dias depois, os órgãos internos começam a se decompor e a produzir 2 produtos químicos, putrescina e cadaverina. E acredite quando eu digo que nenhuma quantidade de Chanel número 5 vai cobrir o cheiro dessas substâncias. Os nossos cérebros são programados para nos levar o mais longe possível de objetos que emitem esses cheiros de carne podre. Apenas no caso de o que quer que tenha causado a origem desse cheiro horrível em um outro ser humano ainda estiver por perto para fazer a mesma coisa com você. Então nossos cérebros são programados para achar a putrescina e cadaverina simplesmente a pior coisa que você pode sentir. Só que ainda mais saboroso, as bactérias que geralmente são bem úteis no intestino não podem mais ser mantidas. Elas acabam se reproduzindo e se alimentando do corpo, o que libera gases residuais que fazem o tronco e os membros da pessoa incharem como se fossem um balão. Se o inchaço ficar fora de controle e os órgãos se liquefazerem, os gases podem acabar se acumulando a uma pressão de gases tão alta que... prepare-se. Eles irrompem violentamente da saída mais próxima disponível. De vez em quando, isso pode fazer até mesmo que os globos oculares saltem de suas órbitas. Nojento. Mas você está aqui justamente para ouvir esse tipo de coisa, não é mesmo? Se você está gostando de aprender sobre esses fatos divertidos, mas desprezíveis, por que você não diz isso para mim nos comentários abaixo? Ou melhor ainda, o meu último desejo é que você deixe o like no vídeo e se inscreva. Você não quer que um homem como eu morra infeliz agora, não é mesmo? Agora que você fez isso, eu posso dizer que eu só estou morrendo de ansiedade para começar o vídeo. Mas com suas preocupações de lado, a gente já pode voltar para esse negócio desagradável. À medida que o corpo continua a se decompor e a liberar substâncias químicas pungentes, isso envia um sinal para as moscas do mundo inteiro, que vão gentilmente colocar os seus ovos dentro e ao redor das entradas do corpo da pessoa. Esses lindos ovinhos fofos acabam eclodindo em lindas larvas, que vão se deliciar com tudo. Eles crescem tão rápido. Logo, o corpo vai se tornar uma espécie de banquete, porque, no caso do corpo ser exposto aos elementos, outros membros do reino animal, como por exemplo os pássaros, besouros e necrófagos, começam a se alimentar também. E assim que todas as criaturas terminarem o banquete, só vai restar uma coisa: esqueletização. Assim que o tecido mole foi totalmente removido, o vento, a chuva, erosão e a abrasão fazem a sua parte. E durante os próximos meses, ou até mesmo anos seguintes, os ossos e as articulações se separam do corpo, deixando apenas uma pilha de ossos para trás.
E até mesmo os ossos não vão durar para sempre. Dependendo das condições, durante o curso de uma década, ou até mesmo centenas de anos, o colágeno macio dentro dos ossos acaba se deteriorando, o que significa que eventualmente vão se rachar e se transformar em nada além de poeira. Mas é claro que isso tudo acontece apenas se o corpo ficar ao ar livre. Mas o que acontece com o corpo quando ele é deixado dentro de um caixão? Bom, de fato o corpo vai durar um pouco mais de tempo, mas com toda a certeza que as moscas e suas pequenas larvas, assim como outras criaturas que habitam o solo, como vermes, formigas e bactérias, vão encontrar um jeito de se enfiar em seu delicioso corpo apodrecido. Então, eventualmente, você vai se decompor em seus minerais constituintes de qualquer jeito, seja para fertilizar o solo ou para encher a barriga de uma pequena forma de vida, finalmente alcançando sua forma final, como a energia que essa pequena criatura usa para se movimentar e se manter viva. É um triste final. Portanto, no que diz respeito a qualquer aparência do seu corpo físico, isso simplesmente é o fim. Ou será que realmente é? O grande mistério. A maioria das pessoas tem suas crenças individuais sobre o que acontece após a morte. Alguns acreditam que nada acontece, que as partes biológicas de nossos corpos que facilitam a produção de nossos sentidos e o que a maioria de nós percebe como consciência não existem mais para funcionar e, portanto, não podemos pensar ou sentir além de sua desintegração. Só que para muitas outras pessoas, existe muito mais esperança na ideia de vida após a morte. Então, vamos dizer o que alguns deles têm a dizer sobre esse assunto, antes de pegar e erguer uma lupa científica para a vida após a morte, ok? O povo cristão acredita que todos os seres humanos possuem uma alma. Segundo os cristãos, a alma, basicamente, é uma essência espiritual que preenche o vaso simbiótico do corpo dos seres humanos. Isso é o que muitas pessoas iriam considerar como a essência de si mesmas, uma coisa sobrenatural que permanece imensurável pela ciência. Quando seus corpos físicos finalmente morrem, os cristãos acreditam que sua alma é trazida para o púlpito, onde Deus irá pesar todo o bem e o mal que você fez durante o seu tempo na Terra. Bom, para a maioria dos bons cristãos, bater na porta do céu é o que eles buscam. E apesar do que a sensação pop dos anos 80, Belinda Carlisle, pode lhe dizer, o céu não é um lugar na Terra. Na verdade, parece mais um estado não físico de ser, onde os cristãos justos podem simplesmente relaxar com o seu bom e adorado Deus. Mas ao contrário da crença popular, a Bíblia diz que no céu, os cristãos terão corpos ressuscitados. O que significa que não vão ficar flutuando com suas asas emplumadas, como retratado na cultura pop. Digo, ter penas seria uma coisa bem provável, né? Mas por outro lado, se você é um sujeito não muito justo, você pode acabar se encontrando em uma estrada direto lá para baixo, para passar a eternidade em um submundo escuro de fogo eterno, dor e sofrimento. Então, para membros da equipe de Jesus, com certeza existe algo para você experimentar depois de ser devolvido ao remetente. Mas pode ser infinitamente agradável ou atroz, dependendo de como você passa o seu tempo aqui entre os vivos. Aqueles que seguem o Islã enquanto isso, vivem suas vidas de acordo com o Alcorão e acreditam que Deus, ou Alá, decide quanto tempo eles têm para viver. Depois da morte, Alá irá considerar todas as boas e más ações da pessoa, com a ajuda de 2 anjos que ficam anotando tudo que o ser humano fez de bom ou de ruim. E quando um muçulmano morre, você pode ter certeza que esses anjos vão abrir o bico. Se o muçulmano viveu de acordo com as regras do livro sagrado, essa pessoa irá ser recompensada com uma eternidade no céu, ou Jannah, ou um jardim de felicidade, onde as pessoas podem se deitar em sofás de joias e permanecem jovens para sempre, bebendo fontes de vinho e comendo do melhor. A opção alternativa é o inferno, ou então Jahannam, um lugar que é repleto de fumaça, fogo e água fervente, onde as pessoas irão se enfurecer com sede e sofrer para sempre. E Alá com certeza não vai dar segundas chances. Portanto, se essa versão do céu e do inferno é o que você escolhe acreditar que acontece no futuro, eu sugiro fortemente que você comece a seguir as regras do Alcorão. No entanto, para aqueles que seguem o hinduísmo, a maioria carrega a crença de que a existência é um ciclo constante de morte e renascimento, conhecido como samsara. Uma vez que o corpo está desgastado, a alma da pessoa, ou devo dizer o seu Atman, irá passar para um corpo novo. E durante o curso de cada vida, o Atman pode acabar escolhendo fazer o bem ou o mal, mas o karma eventualmente vai alcançar de qualquer jeito, garantindo que o Atman seja recompensado ou punido, respectivamente, na vida seguinte. Se uma pessoa falhar continuamente em se redimir em cada uma de suas vidas, seu Atman pode acabar renascendo em forma de um animal. E se os hindus persistirem em fazer boas ações e viver de acordo com os ensinamentos sagrados em todas as suas reencarnações,
Isso vai acabar levando a um estado de emancipação, também conhecido como moksha. É nesse ponto que seu Atman irá ser liberado do ciclo de renascimento e vai atingir um ponto totalmente desvinculado dos átomos materiais do universo que conhecemos. Um estado de liberdade total e felicidade constante. Parece bem legal, não é? É claro que, como outras religiões que eu mencionei antes, e inúmeras outras no mundo, essas ideias são amplamente fundamentadas apenas na fé e na crença. Mas é claro que não há nada de errado com a fé, pois ela pode dar um enorme significado na vida de uma pessoa. Mas será que existe alguma coisa sobre a vida após a morte que nós possamos realmente medir com a ciência? Então, aqui está a ciência. Ok, e se você não for religioso? Embora os cientistas ainda não concluíram de forma abrangente sobre o que realmente acontece após a morte, com a sua consciência ou até mesmo o seu espírito, se é que isso realmente existe, algumas pessoas por aí que acabaram sofrendo parada cardíaca talvez possam ajudar. A parada cardíaca é essencialmente a perda abrupta de sua função cardíaca, respiração e consciência. Sem nenhum tipo de circulação de sangue ou oxigênio, você inicialmente pode ser considerado como clinicamente morto, o que significa que às vezes ainda pode ser revivido. Só que isso não pode ser confundido com a morte biológica, onde as células de seu coração, cérebro e outros órgãos acabam morrendo em massa e param completamente de funcionar por uma prolongada falta de oxigênio. E para o conhecimento da ciência, isso é simplesmente irreversível. Em 2008, pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, decidiram estudar a experiência de mais de 2.000 pacientes com parada cardíaca, e digamos que os resultados foram bem intrigantes. Daqueles que felizmente sobreviveram e puderam explicar as suas experiências de quase morte, chocantes 39% relataram uma sensação de semiconsciência, enquanto estavam clinicamente mortos. A experiência foi descrita como uma sensação de paz e uma sensação do tempo se tornando mais lento, ou algumas vezes fazendo com que o tempo ficasse mais rápido, mas sem a capacidade de recordar explicitamente quaisquer eventos específicos dentro desse tempo. Enquanto isso, outros 9% dos pacientes afirmaram ter experimentado coisas tipicamente associadas à experiência de quase morte, seja toda a linha de tempo de sua vida passando diante de seus olhos, ou luzes que podiam ver no fim do túnel. Outros 46% das pessoas relataram uma ampla gama de experiências que não se alinhavam bem com as expectativas usuais, algumas das quais estranhamente incluíam experiências vagamente temerosas de serem atormentadas ou punidas. Só que o mais estranho de tudo é que 2% desses pacientes relataram ter uma consciência praticamente total, onde eles se lembraram explicitamente de ver e ouvir eventos verificados, de algumas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, apesar de estarem clinicamente mortos. Embora seja verdade que a ciência pode nunca saber o que acontece com nossas mentes quando morremos, será que ela pode explicar essas experiências de quase morte? Então, um neurocientista conhecido como Christoph Koch sugere que durante uma parada cardíaca, um paciente não deve ser considerado morto, pois muitas vezes ainda pode ser ressuscitado. Quando o sangue e o oxigênio são impedidos de chegar ao cérebro, o paciente com parada cardíaca inicialmente desmaia, mas o cérebro ainda pode continuar exibindo atividade elétrica. Assim, de forma semelhante ao sonho, Christoph teoriza que o cérebro irá criar a sua própria narrativa com base nas experiências e expectativas culturais de cada indivíduo. E com a cultura pop muitas vezes evocando uma imagem de ser uma luz no fim do túnel, eu acho que é possível que algumas pessoas que sofrem uma parada cardíaca estejam, na verdade, apenas sonhando com o que esperam encontrar à beira de sua morte. Uma outra alternativa, e é aqui que as coisas vão ficar realmente interessantes. Essa luz no fim do túnel pode, na verdade, ter algo a ver com a fisiologia de nossos olhos. Com o fluxo sanguíneo reduzido para a retina durante a parada cardíaca, a perda de visão acontece primeiro nos cantos dos olhos. Então, na verdade, esse túnel que vemos pode ser apenas a visão diminuindo gradualmente das bordas para dentro. À medida que as bordas cada vez mais invasivas se tornam cada vez mais escuras, a luz restante que ainda conseguimos ver no centro acaba ficando cada vez mais brilhante por contraste, formando um tipo de túnel, até que finalmente some. No entanto, os cientistas afirmam que o cérebro normalmente desliga de 20 a 30 segundos após o coração parar. Isso pode sugerir que algumas das visões de experiências de quase morte, relatadas por aqueles que sofrem parada cardíaca por períodos mais longos, podem simplesmente ser truques da mente. Mais especificamente, é provável que os pacientes se lembrem de uma experiência cognitiva que realmente aconteceu pouco antes da sua morte clínica. E enquanto eles desmaiam e eventualmente recuperam a consciência,
Eles não se lembram direito o que aconteceu durante esse desmaio, enquanto estavam clinicamente mortos. Mas uma coisa é certa, é claro que não há respostas predominantes sobre o que realmente está acontecendo nesses espaços peculiares entre a vida e a morte. Nem o que acontece com as partes pensantes de nós mesmos, depois que deixamos o mundo para trás. Mas é claro que no mundo atual de consumo de tecnologia, existe um jeito pela qual com certeza iremos continuar a existir, mesmo depois do sono eterno. Com a maioria das pessoas abrigando várias assinaturas de e-mail e contas de mídia social, nossa presença online é a única coisa que pode continuar a perdurar após a nossa morte. Embora, na maioria das situações, a caixa de entrada de uma pessoa vai continuar transbordando. É possível que a família solicite uma exclusão da conta do falecido, caso forneça detalhes pessoais e prova da morte. Alguns sites como o Facebook até permitem que os entes queridos assumam o controle da página de seus entes queridos, excluindo permanentemente a conta ou convertendo ela no que o Facebook chama de página memorial. Esse é essencialmente um espaço digital para amigos e familiares reverem as memórias das pessoas que infelizmente deixaram esse mundo. E nesse sentido, o legado de uma pessoa é capaz de transcender, porque as fotos e vídeos podem ilustrar a sua vida muito além dos parâmetros de apenas uma lápide. Mas é assim mesmo com a morte. Não importa quantas histórias possamos ouvir das pessoas, da ciência ou mesmo da religião. Nenhuma pessoa, além dos mortos, pode realmente saber o que acontece quando você morre. Só existe uma coisa certa: ela tá chegando pra todo mundo. Então eu acho que só dá pra esperar pra ver o que vai acontecer. Mas e aí? O que você acredita que acontece quando você morre? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e espero te ver no próximo vídeo. Feliz, seguro e bem vivo.